Amigos queridos, é uma alegria voltarmos aqui ao CEBEM, Centro Espírita Bezerra de Menezes, do qual tivemos a honra de participar da sua fundação. Então é uma alegria enorme estar aqui no canal de vocês, com todos esses amigos queridos, e com uma proposta de fazermos uma pequena reflexão acerca do Natal, segundo algumas dicas que nos dão os Espíritos, sobretudo sobre a sublime figura do aniversariante da data. Então, falar no aniversário de Jesus, o seu Natal, o seu natalício, é sobretudo falarmos um pouco sobre essa figura ímpar, que é Jesus, revelado pela doutrina espírita, como o guia e modelo da humanidade. Guia porque, sendo ele aquele que já percorreu o caminho da evolução, chegando ao estado máximo de pureza espiritual, naquela escala proposta por Allan Kardec e pelos espíritos superiores que o assessoraram na feitura do Livro dos Espíritos, quando Kardec propunha as questões magnas da compreensão de Deus, da vida, dos seres, da vida mortal, da vida espiritual, as leis divinas, enfim. Kardec propôs com os benfeitores a escala espírita. Resumidamente, Deus sempre que existiu, ou seja, de toda a eternidade, nunca esteve inativo, sempre criou. Criou os mundos materiais e criou os seres inteligentes da criação. E continua criando por toda a eternidade, está criando neste momento que estamos propondo essas pequenas reflexões e sempre criará. Ora, na noite das eternidades, aqueles que foram criados primeiros são criados como sempre Deus criou, está criando e sempre criará. Criou os espíritos simples e ignorantes, simplicidade e ignorância, sem conhecimento, sem experiência, e os coloca para viver nos mundos materiais. Naturalmente que aqueles que foram criados primeiro já viveram mais, reencarnaram mais, sofreram mais, se alegraram mais, aprenderam mais as ciências, desenvolveram a intelectualidade e desenvolveram a amorosidade há mais tempo. Naturalmente que os espíritos mais jovens viveram menos, aprenderam menos, amaram menos, experienciaram a vida em menor quantidade. Por isso, são aqueles que ainda ignoram as ciências e a arte de amar. Porém, sendo Deus justo, propôs esse início para todos, de simplicidade e ignorância. Dá a todos as mesmas oportunidades de nascer e renascer e viver e aprender. E o destino é facultativo a todos. Diríamos até é determinado a todos, que é a perfeição. Depois da alma lograr todas as possibilidades de experiência, dominar todas as ciências, dominar a arte da amorosidade. Então, só para termos uma pequena ideia da grandiosidade, da capacidade desta alma que nos serve de guia, porque já percorreu todo esse caminho e nos serve de modelo, porque o seu comportamento é um modelo, é que deve ser espelhado, é que deve ser inspirado em nossas existências, a fim de que nos aproximemos dessa perfeição espiritual. Então Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, revelou através da pena mediúnica
de Chico Xavier que Jesus foi o Espírito que, quando Deus formou a nossa nebulosa, a nossa galáxia, o nosso sistema solar, com o grande Big Bang, aquela explosão tão milimetricamente planejada que nada destrói, tudo constrói, do caos para a ordem perfeita da criação divina, Deus deu como missão Jesus usar uma parte dessa matéria e construir o nosso planeta, dar forma ao nosso planeta, organizar geologicamente, inicialmente, depois propiciar o acompanhamento do surgimento da vida. Os astrofísicos e os geólogos calculam a existência da Terra em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos, Jesus ocupava o topo da escala espírita, que começa pelos espíritos simples e ignorantes, depois espíritos imperfeitos, depois espíritos medianamente evoluídos, depois bons espíritos, depois espíritos superiores, e aí a escala prossegue. Tradicionalmente, nomeando os espíritos da última categoria como anjos, arcanjos, serafins. E os arcanjos seriam eles que estariam no topo da classificação, conforme escreve Allan Kardec na Revista Espírita, que Jesus está além de arcanjo, porque o arcanjo é o chefe dos anjos, e Jesus estaria numa categoria ainda superior, nomeada categoria crística. Para você ser um Cristo, você há de ter percorrido milhares e milhares, incontáveis milhares de encarnações, a fim de que você se aproprie de toda a capacidade que a alma pode desenvolver nos seus dois aspectos, moral e intelectual. Para você ser um Cristo, você deve dominar toda a possibilidade amorosa e todas as possibilidades científicas. Você tem que dominar física, química, toda a matemática, toda a sociologia, toda a psicologia, toda a ciência jurídica, todas as ciências, para que você então possa servir de executor direto das ordens divinas. São aqueles que estão integrados ao pensamento, vinculados diretamente. É por isso que Jesus, certa feita, expressara que ele e o Pai seriam unos, não seriam um. Deus não é Jesus, nem Jesus é Deus. Mas Jesus habita o topo da escala espírita, da perfeição. Ele então está integrado ao pensamento, conectado a Deus sem se, vamos dizer, misturar, sem se perder, sem, como diz o panteísmo, sem fazer parte do todo. Ele é criatura, Deus é criador. O Cristo é essa alma sublime, que certa feita Emmanuel teria dito ao Chico Xavier, naturalmente com outras palavras, que a distância entre nós, por exemplo, e um cão, por mais amoroso, por mais dócil que seja, a distância de um ser humano para
um pequeno cão, seria a mesma que medeia a distância entre nós e o Cristo. Nós não temos toda a capacidade intelectual e moral para aprender toda a evolução de Jesus. Mas nós podemos, dos ensinos dos apóstolos, das anotações dos apóstolos nos evangelhos, identificar características divinas em Jesus. A grande alegria de Jesus, a grande espontaneidade, a grande pureza. Ao mesmo tempo, o grande senso de justiça, de autoridade e de magnanimidade. Imaginem vocês, quando nós somos ofendidos, feridos, o primeiro ato da maioria de nós é a tentativa de revide, ou no mínimo de uma grande contrariedade, de uma grande mágoa. E Jesus não. Jesus, ao ser crucificado, elevou o pensamento a Deus e disse: Deus, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, são crianças espirituais. Ele tinha magnanimidade, porque ele amava todos, todos que o amavam, todos que o compreendiam, e mesmo aqueles que o crucificavam. Porque amar, vejam a capacidade do Cristo, amar aos que nos amam, aos nossos familiares, aos nossos amigos, é muito fácil. O grande desafio é amar os não amigos, os inimigos, os que nos odeiam, ou nos perseguem, ou nos possam trair e efetivamente nos possam fazer algum mal. É a grande medida do amor transcendental, do amor sublime, do amor que não impõe condições, o amor incondicional. Então é por isso que ele é o guia e modelo de Jesus. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma reflexão profunda de Allan Kardec sobre a realeza de Jesus, fazendo uma comparação que, assim como o rei dos pintores, o rei dos filósofos, ou o príncipe de alguma ciência, de algum conhecimento, de alguma arte, Jesus seria no mundo moral essa grande referência, tendo ele uma realeza que não é da terra, é uma realeza espiritual, de ser ele o governante do nosso planeta, que não só o formou, mas nesses 4,5 bilhões de anos nos tem acompanhado desde o surgimento dos primeiros animais unicelulares, das plantas, dos anfíbios, depois dos mamíferos e depois daqueles que vivem o reino hominal. E nos acompanha toda essa trajetória, formando com seu pensamento o planeta, as propostas de milhares de vida vegetal, vida animal, até o homem que desenvolveu a razão sob a tutela amorosa de Jesus, sob o seu pensamento amoroso. E o amor é esse sol que condensa, atrai as criaturas, assim como a força gravitacional, a força de atração é que dá coesão ao mundo, à matéria. O amor é essa força que atrai, aquece e sustenta os seres inteligentes. E Jesus é essa expressão,
Por isso que ele disse, o meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus não é que seja do mundo, não seja do mundo material. É do mundo inferior. É do mundo da infância moral, da infância intelectual. Então, para nós, o Natal é muito mais que uma festa de Papai Noel. O Natal é a celebração. É a celebração com um misto de gratidão ao Pai Celestial por nos ter legado, como governador do nosso planeta, essa figura ímpar que, estando encarnado entre nós, legou-nos exemplo de como nos comportarmos em harmonia com a lei divina. A síntese do seu Evangelho, o Código do Monte, o Sermão da Montanha, que nos inspira a valores transcendentais. Ninguém evolui se não adquirir virtudes. E a primeira virtude base da evolução é a humildade. Por isso que ao falar em humildade, nós queremos refletir sobre a vinda do Cristo. Ele podia ter escolhido, sendo ele o governador do planeta, poderia ter escolhido qualquer país, qualquer reinado, qualquer linhagem. Poderia ter encarnado como um príncipe de algum país, de algum reinado, e ter toda a facilidade material. Mas como o reino dele não era deste mundo, o seu nascimento se revestiu para nós da primeira grande lição, a primeira grande e importante lição. Nascer numa família pobre, um carpinteiro e uma dona de casa, numa condição social de subalternidade. Porém, como o reino dele não era desse mundo, naturalmente que os espíritos que receberam a missão de paterná-lo e materná-lo, José e Maria, claro que eram espíritos já de grande envergadura. Maria, então, a mãe amorosa, revelada por Humberto de Campos como aquela que, no primeiro momento, como Kardec reflete no Evangelho segundo o Espiritismo, não fazia muito bem, não tinha muito bem a noção da grandiosidade da missão do Filho, porque nela o amor era a tônica. Ela recebeu Jesus e não era um espírito qualquer, era um espírito de uma categoria muito elevada. Imagine, para ter seu perispírito integrado ao perispírito do Cristo no processo da maternidade e propiciá-lo à criação, à educação primorosa, amorosa. É por isso que o lar foi a primeira escola do Cristo. Ele poderia ter sido internado no templo, ele tinha uma inteligência muito refinada. Indagado pelos doutores da lei, ele respondeu sobre a lei com maestria e eles ficaram maravilhados. E Maria, certa vez, pediu-lhes aos diretores do templo que o internassem para educação, para ele ser um rabino em Jerusalém. E Jesus, moço, muito moço, adolescente, respondeu ela: mãe, eu não tenho já testemunhado a minha união com Deus? Estou aqui para servir. E ele decidir então servir a Deus inicialmente no lar, ao lado de José na carpintaria. Não só o seu nascimento na estrebaria, junto com animais, num berço de palha,
sobre o luar e as estrelas, as suas primeiras atitudes foram de profunda humildade para nós. E houve, então, na Terra, um momento belíssimo. Os bons espíritos revelam que durante a vinda de Jesus uma aura de paz desceu sobre a Terra, uma energia tão amorosa. E essa tradição do Natal, que inicialmente era uma festa pagã, romana, e onde se davam muitas coisas, presente aos pobres, depois foi incorporada esta festa do Natal. No mundo ocidental, o Natal foi associada a uma figura mítica que distribuía presente às crianças em nome de Jesus para alegrá-las. Era São Nicolau. São Nicolau é a figura do bom velhinho, que depois o mundo comercial aproveitou, vendo que as pessoas seguiam São Nicolau e queriam presentear as crianças espontaneamente, porém não comercialmente, espontaneamente para alegrá-las em nome de Jesus, para trazer essa data como uma data festiva, que fosse permeada de carinho, sobretudo com as crianças. E aí o mundo ocidental, que gosta muito de ganhar dinheiro, incorporou essa festa como uma festa comercial nos dias de hoje. E virou então vamos dizer assim, a atenção que devia ser o sublime aniversariante ficou muito mais voltada ao São Nicolau, que depois foi transformada em Santa Claus para os americanos e depois para o mundo inteiro como Papai Noel. E aí nós vamos ver nos comerciais, o Natal feliz é quando você dá tal e qual presente. Natal feliz é permeado de uma ceia farta. O Natal feliz é ganhar presentes, enfim, associando felicidade às coisas materiais. E aí, nós não estamos aqui para dizer que não se deve comemorar, que não se deve realizar ceia em família, que não se deve trocar presente, porque a troca de presentes é o afeto. O que nós estamos tentando refletir é que, a par disso, que é secundário, vem primeiro o significado espiritual do Natal. Uma festa espiritual em que o aniversariante deve vir em primeiro lugar. Mas como assim? Gostaríamos de refletir que, a par de todos esses costumes, deveríamos colocar os nossos pensamentos mais sublimes e as nossas atitudes mais sublimes. Há uma revelação do Espírito André Luiz, inclusive, que no mês de dezembro sobe da terra os mais doces fluidos de pacificação durante o mês de dezembro. As pessoas desejam Feliz Natal, as pessoas são naturalmente, muitas das vezes, compelidas a perdoar um desafeto no período do Natal, em lembrança do Cristo. Então, toda essa aura de boas energias, de boas intenções, de boas práticas, faz com que a aura do planeta, que naturalmente é uma aura, infelizmente, é uma aura acinzentada em alguns lugares, mais escuras em outros, que são um produto da qualidade média dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Cada pessoa possui a sua aura, cada pessoa é um fulcro de produção de pensamentos, fulcro contínuo de pensamentos,
E se você modular o pensamento para o bem, você acaba iluminando a sua aura. E a aura da Terra não é mais do que o somatório de todas as auras, de todos os pensamentos, de todos os sentimentos. Tanto que na colônia Nosso Lar, as pessoas que são elevadas à categoria de cidadãos de Nosso Lar, porque tem uma categoria de espíritos assistidos em Nosso Lar, mas é uma categoria de cidadãos de Nosso Lar. E dentre as normas de convivência, os regimentos, que são as leis que regulam a vida social de Nosso Lar, assim como na Terra nós temos as leis municipais, estaduais, federais e constitucionais, lá também a grande Constituição é o Evangelho. E as leis infraconstitucionais de organização de Nosso Lar impõem um dever. Ninguém deve cultivar pensamentos inferiores. Ninguém deve cultivar pensamentos inferiores. Como é uma colônia de estrutura espiritual mediana, não são espíritos puros, mas são espíritos conscientes, que ainda pode pensar no mal, no vício, que ainda pode desejar algo inferior, porém se educam para só pensar pensamentos edificantes. E André Luiz revela isto, que próximo ao Natal sobem da Terra as mais belas vibrações luminosas. E só para a gente imaginar a grandiosidade dessa alma, que só de evocarmos mais próximo de nós pelo seu natalício, já produz uma aura diferente. É por isso que o Natal é tão agradável. Não é só pelas boas comidas, pelas reuniões festivas, é muito mais pelo seu significado espiritual. Então, vamos confraternizar e vamos também pensar no divino mensageiro. Lembremos do seu Evangelho. Nós não podemos pegar um presente material e dar diretamente a Jesus, porque Jesus não precisa de nada material. Mas podemos dar um presente espiritual. Podemos nos propor a perdoar alguma contrariedade ou alguma pessoa que guardamos mágoa. O sacrifício da própria mágoa é o maior presente que agrada a Deus. E naturalmente, por via de consequência, é Jesus que está conectado a Deus e conectado a nós. Porque a aura do Cristo, ela permeia todo o nosso planeta e nos sonda constantemente. Jesus não está afastado de nós. Nós podemos nos afastar psiquicamente dele, mas ele não se afasta de nós. Está sempre a nos sondar. Mas nós podemos lembrar do seu Evangelho, quando ele disse: quando derdes algo a um desses pequeninos, quando visitarmos o enfermo, um preso, quando vestirmos alguém que está em farrapos, quando alimentarmos algum faminto, quando dessedentarmos algum sedento, ou seja, quando fizermos ao bem a um destes pequeninos, ou seja, um dos mais carentes, afiançou Jesus, que é como se a ele atendêssemos. Então nós podemos visitar Jesus na pessoa de uma pessoa necessitada. Nós podemos presenteá-lo, presenteando os mais carentes com algo de nós, que pode ser representado com algo material, mas que expresse o carinho, a gratidão, que expresse a nossa gratidão a Deus e possamos trazer espiritualidade para dentro do nosso lar, para a nossa festa natalina. No Natal, propomos-nos orar a Deus, uma oração mais fervorosa,
Uma oração em que expressemos a nossa gratidão a Deus por nos ter dado este guia e modelo, esta figura ímpar que nos acompanha na noite escura do tempo e vem presidindo os destinos humanos e vem se ocupando de toda a humanidade e ao mesmo tempo individualmente de cada um de nós. Vem propiciando as nossas encarnações, vem propiciando esse mundo, vem nos inspirando com o seu Evangelho. Jesus é muito mais que um ser humano que esteve 33 anos no planeta. Jesus é essa alma nobre que desceu das esferas sublimes para estar conosco dentro de um corpo carnal, para que Ele fosse a mensagem divina. O seu comportamento, os seus discursos, as suas práticas pudessem nos inspirar. Como vem inspirando a milhares de pessoas nesses 2000 anos. Quantas pessoas inspiradas pelo Cristo conseguiram transcender a inferioridade, aplicar os ensinos de Jesus na vida prática, se elevaram, se redimiram, estão nas esferas superiores, estão colaborando com o Cristo. Sejamos nós aqueles que também colaborem. Então que o Natal seja repleto de muita paz para todos nós, de muita reflexão e de muita gratidão. Que Jesus nos inspire sempre ao bem. Muita paz. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.